Bom, para quem está acostumado a acompanhar o Mogi Quer Saber nos estúdios da Gazeta, hoje, na verdade, quem nos recebe em seu gabinete é o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, do Podemos, que vai destacar nesta entrevista os 6 meses de gestão. Prefeito, agradeço pela recepção. Eu que agradeço. Eu acho que sempre é muito positivo quando a gente tem a oportunidade de estar com um veículo sério e preocupado em passar a informação correta para a população. Então, sempre a Prefeitura está aberta para vocês. Então, vamos lá conversar sobre Mogi das Cruzes. Mais uma vez, é sempre uma satisfação aqui a Gazeta acompanhar o trabalho da gestão Caio Cunha. Inclusive, essa é a primeira pergunta. Depois de tantos anos com um modelo de administração, a cidade renovou a sua forma de se fazer política aqui por meio da Prefeitura de Mogi. A população já entendeu esse novo formato, prefeito? Eu acredito que sim. Eu acho que o feedback que a gente tem recebido da população tem sido muito interessante, né? A gente tem criado um relacionamento muito mais próximo. Então, assim, eu faço questão de estar na rua sempre, de ouvir as pessoas. A gente defende que a cidade é feita por pessoas e é por causa das pessoas que a cidade existe, senão não tinha sentido nenhum. Então, assim, esse contato próximo tem sido um grande diferencial. Agora, mais do que, na verdade, uma proximidade, tem a questão de como que a Prefeitura ela se comporta diante das necessidades e dos anseios da população. Então, a gente tem trabalhado intensamente aqui para mudar um aspecto cultural interno da Prefeitura, né? Então, como você disse, um grupo de 35 anos passou por aqui, então era uma prática comum entre eles, assim, o mesmo formato. Então, aos poucos, a gente vem pleiteando mudanças. Isso tem que ser algo muito gradativo, até porque não é só mudar por mudar, inovar por inovar. Tem que ter sentido e tem que ter resultado. E nesses 6 meses de gestão, quais foram as principais dificuldades encontradas pelo seu governo, prefeito? Bom, não tem como a gente não falar da pandemia, né? A gente estava esperando já uma segunda onda, né? Mas ela veio muito mais forte do que a gente imaginava vir, então isso mexeu muito. A gente não sabe o que é prefeitura sem pandemia, né? Então, decisões muito mais rápidas, mudança de posicionamentos de verba dentro do orçamento. Sim, está tendo um gasto muito grande com a saúde especificamente, né? Mas assim, tirando a pandemia, eu acho que o maior desafio tem sido enfrentar essa cultura e esse sistema, na verdade, muito enraizado aqui em Mogi. Então, a gente, de fato, está incomodando muito e aí eu fico muito feliz. De verdade, eu estou aqui para ser amigo da população e não de grupos que tenham interesses em alguns aspectos aqui da cidade. Então, a gente, quando, na verdade, a gente tem 6 pedidos de cassação, mais de uma centena de denúncias no MP, a gente vê isso com bons olhos, na verdade. Porque é óbvio que nenhuma tem fundamento e a gente vê um ciclo de perseguição, ou seja, a gente está incomodando, né? E uma das partes do incômodo é, obviamente, o fechamento de torneira que a gente fez, né? A gente economizou um valor muito grande só revendo contratos e acabando com gastos desnecessários. Justamente essa era a pergunta, a próxima pergunta, essa questão da economia. Isso é muito saudável no momento em que se fala que os municípios aí estão de mal a pior, em função da pandemia. Então, revisão de contratos, de que maneira foi possível se economizar esses 26 milhões, prefeito? A gente logo no primeiro mês de mandato, a gente montou uma comissão aqui para avaliação de todos os contratos, né? E imagina uma prefeitura como de Mogi das Cruzes, a quantidade de contratos que tem. Então, nessa, a gente pôde não só fazer renegociações, como cortar coisas completamente desnecessárias e outra, meio que
de algumas práticas não republicanas. Essa economia, a gente conseguiu uma economia na prefeitura de 26 milhões e no SEMAI de quase 7 milhões. E graças a essas economias que nós estamos conseguindo manter a cidade de pé, enfrentando a Covid, mesmo em um momento onde há uma retração da economia, gerando emprego, atraindo empresas e mais. A gente fez algo histórico aqui em Mogi das Cruzes, que foi dar 2 auxílios emergenciais, tanto para a família em vulnerabilidade, como também para os pequenos empresários. Então, assim, a gente só conseguiu fazer isso, só conseguiu deixar a máquina andar por conta dessa economia. E por falar nessa questão de oferecer auxílio à população, o combate à fome também foi bastante expressivo na sua gestão. Eu fiz um compromisso com a cidade de Mogi das Cruzes. No ápice, a gente vinha já um ano já de pandemia, onde comércio, o desemprego aumentou muito. Então a gente viu que pessoas estavam passando fome aqui na nossa cidade. Então a gente fez um pacto aqui da luta contra a fome em Mogi das Cruzes. Nenhum mogiano passa fome em Mogi. Então assim, a gente reuniu, na verdade, em diversas frentes. O Fundo Social teve uma função primordial nisso, que foi articular com as instituições para doação de materiais, de alimentos. Então a gente criou o Mogi contra a Fome, né? Então assim, a gente arrecadou muitas cestas, comprou e arrecadou muitas cestas básicas. Foram mais de 9 toneladas de cesta básica e distribuímos para quem de fato precisa. Então as pessoas, às vezes, tem aquela família que já está numa situação bem difícil, vulnerabilidade, e ficou uma situação ainda pior. E tem também aquelas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade de forma pontual. O cara ele tem uma atividade que por conta da pandemia ficou parada. Ele teve complicação ali. Então a gente atendeu todas essas frentes, todas as pessoas, aquelas pessoas que estavam precisando, a gente atendeu e continua atendendo ainda. Perfeito. Com relação à retomada da economia, algo inclusive que tem ficado cada vez mais evidente, afinal, à medida que a vacinação avança, a vida começa a voltar ao normal, né, prefeito? O que Mogi tem feito para garantir a geração de empregos assim que, de fato, a pandemia estiver controlada? Tem uma informação que tem muita gente que não sabe. Mogi arriscou fazer diferente do Plano São Paulo em diversos momentos. Quando era para retrair, a gente retraiu, e até retraiu antes, porque a gente tem controle dos nossos dados. E quando era para expandir, a gente expandiu mais do que o Estado. Então, assim, enquanto o Estado, por exemplo, estava naquela zona de restrição, a fase de restrição, que o comércio podia ficar até as 9 horas da noite, a gente estendeu até as 10 horas da noite. Mas é uma horinha só, mas faz diferença para a lanchonete, para o restaurante. Agora, por exemplo, a gente continua até as 0 horas, até as 24 horas. Para o comércio, para o restaurante, para a lanchonete, faz um diferencial. Então, assim, a gente tem estimulado, na verdade, o comércio de Mogi a se adaptar a essa nova fase. Eu não acredito que a gente vai voltar como era antes, a gente tem que voltar melhor do que era, né? Eu acho que uma crise dessa, ela provoca a gente a romper com as estruturas viciadas da economia. Então a gente tem, na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem, na verdade, estimulado muito as novas empresas. A gente conseguiu bater um recorde aqui na cidade. Faziam 3 anos que Mogi não aumentava como aumentou a carga de emprego. Nós aumentamos, nós fomos o primeiro da região, a gente alavancou a disparada. Então, Mogi Suzano, meu amigo prefeito Rodrigo Achiuchi, a gente está sempre conversando, um aprendendo com o outro, eu mais aprendo com ele do que ele comigo, né? Afinal de contas, ele é prefeito já no 2º mandato. Então, a gente alavancou essa retomada no emprego. E o suporte
a todas as empresas, né? Certo. Até porque a economia gira com geração de empregos, na verdade. E o Mogi Conecta, um programa criado na sua gestão, é algo pensado para o agora e também para o futuro. Isso. O Mogi Conecta, na verdade, a gente fez um pool de ações que era muito mais